Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Álvaro, sou cardiologista e vou explicar para vocês hoje a capacitação do time de resposta rápida. O que a gente vai abordar hoje é a visão em relação ao emergencista, a equipe da emergência, a um atendimento lá no setor de internação, certo? O time de resposta rápida, ele funciona através de dois códigos, o código laranja e o código azul. O código laranja significa que um paciente está instável no setor, né? Precisa ser avaliado, mas não está parado, diferente do azul. O azul é a parada cardiorrespiratória propriamente dita. Então, é o código de maior emergência que a gente tem. O código laranja, ele é utilizado pelo telefone preto. Quando é disparado um código laranja, o enfermeiro do setor tem que ligar no telefone comum da emergência, né, no telefone usual que a gente tem, e discutir o caso com o médico. Já o código azul é utilizado um telefone especial, um telefone vermelho, certo? Qualquer setor, se você discar no telefone no número 2, vai cair nesse telefone vermelho da emergência. Ou seja, toca esse telefone especial da emergência e a equipe da emergência já sabe que se trata de uma parada cardiorrespiratória. Então, quando toca o telefone vermelho, quem atendeu o telefone vai escutar algum funcionário do setor referindo a ala de internação que aconteceu o código, né? E o leito. E não tem que discutir caso, não precisa nada. É só falar que afirmativo ou aceitar o código, comunicar o médico de emergência e o técnico para subir. Já o código laranja, não. Ele tem que ser discutido, que nem a gente falou. Certo? Então vamos lá. A gente vai começar discutindo o código azul, até por uma questão didática, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Vamos imaginar que a equipe da enfermaria avaliou um paciente com parada cardiorrespiratória no setor. Alguém da equipe vai até o telefone comum e vai digitar o número 2. Ao discar o número 2, vai tocar o telefone vermelho da emergência. Quando alguém da equipe da emergência atender, basta o técnico do andar falar código azul, a ala que está acontecendo, né? Por exemplo, ala araucária e o leito, 400 e 00, por exemplo. O técnico de emergência ou qualquer funcionário de emergência vai ouvir esse código, vai falar afirmativo e vai comunicar o médico e o técnico do time de resposta rápida. Quem que são o médico e o técnico do time de resposta rápida? O ideal é que a cada plantão, tanto os médicos quanto os técnicos já saiba quem está no time de resposta rápida. Vai ficar um dos dois médicos de emergência responsável e um dos técnicos que está de plantão na emergência. Quando tem um chamado, um código, esse médico e esse técnico virou automaticamente a equipe de resposta rápida. Não localizando esse médico ou esse técnico, pode subir qualquer um dos técnicos e dos médicos de emergência, desde que rapidamente, certo? Esse médico e esse técnico vão pegar o material que está lá na emergência, né, a bolsa, que tem o desfibrilador dentro, todo o material, o aspirador portátil, e vão em direção ao elevador do centro cirúrgico. E através do elevador do centro cirúrgico vão subir até a enfermaria onde foi relatado o código azul, certo? Ao chegar na enfermaria, provavelmente esse médico vai encontrar a equipe da enfermaria massageando o paciente. Ou é possível deles não estarem fazendo a massagem cardíaca também, mas a gente espera que a massagem esteja sendo feita, certo? Ao ver um profissional da enfermaria massageando o paciente, a gente vai seguir uma sequência de atendimento, certo? Tanto o paciente sendo massageado ou não. A sequência é avaliar a responsividade do paciente, depois pulso, iniciar a massagem cardíaca se o paciente não tem pulso, monitorizar, delegar as funções, trocar o massagista e daí falar sobre os critérios da massagem cardíaca. E aí, depois de fazer tudo isso, que a gente começa a pegar o tempo da parada e toca a parada como se fosse qualquer uma que a gente pega na emergência, certo? É importante a gente frisar que tem dois fatores que mudam o prognóstico do paciente numa parada cardíaca. Vários estudos foram feitos, né, pela American Heart e só evidenciaram dois grandes fatores que realmente mudam a mortalidade, né? Todos eles são relativos ao tempo. Quanto maior o tempo, né, que a gente leva para instituir esses dois fatores, pior o prognóstico do paciente. É o tempo de você começar a massagem cardíaca de alta efetividade e o tempo de você instituir a desfibrilação quando ela é necessária. Os outros fatores, intubação, medicação, e outros fatores que a gente vê dentro do protocolo do ACLS, eles não alteram tanto a mortalidade quanto a massagem cardíaca e a desfibrilação. E a diferença é gritante, certo? Então, aqui a gente vai focar no protocolo sempre priorizando massagem de alta qualidade e desfibrilação. Notem que a primeira parte do protocolo, ela já contempla isso, vendo a responsividade, pulso, massagem cardíaca e a monitorização.
beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma simulação. Aquele paciente que estava sendo massageado por um técnico, o médico do time de resposta rápida entrou na enfermaria, pegou com um braço, uma mão em cada ombro do paciente, e ao abanar o ombro, né, ao sacudir o ombro, grita o nome do paciente. Seu João, o senhor tá ouvindo? O seu João não responde. Então, como o senhor João não tem responsividade, a gente checa o pulso. A gente pode levar até 10 segundos para checar o pulso do paciente. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10 segundos, não tem pulso, ou tô na dúvida, será que o paciente tem pulso ou não tem? Pede para o técnico começar a massagem cardíaca, certo? Então, mesmo que você tenha ficado com dúvida se tem pulso ou não depois de 10 segundos, pede para o técnico de enfermagem do time de resposta rápida, lógico, iniciar a massagem cardíaca, certo? É melhor massagear um paciente que esteja vivo do que deixar de massagear um paciente que esteja parado. E a massagem cardíaca, se ela for feita de forma adequada, ela não causa prejuízo para o paciente, tá certo? A não ser que o paciente tenha uma osteoporose, seja um paciente muito sarcopênico ou tenha uma doença pulmonar fibrosante restritiva, tá certo? Senão a massagem cardíaca não causa problemas. E se o paciente não tiver parado, se a gente começar a massagem, talvez ele esboce alguma reação e a gente já vai parar a massagem na hora, né? Não vai ter nenhum problema. Mas se a massagem for iniciada e o paciente não esboçar reação nenhuma, o valor preditivo do paciente estar parado é muito grande. Então é melhor a gente começar a massagem cardíaca se a gente estiver na dúvida, tá certo? Quem começa a massagem cardíaca, repito, é o técnico de enfermagem do time de resposta rápida. Em seguida, que o técnico começa a massagem cardíaca, a gente tira o monitor da mochila, né, da bolsa do time de resposta rápida, e monitoriza o paciente através das pás desse monitor, desse desfibrilador externo. Beleza? Vamos imaginar que nosso médico começou a monitorização através das pás e viu lá o ritmo do paciente. Ou ele vai ver um ritmo lá regular, como é o primeiro exemplo ali, um ritmo organizado, regular, que pode ser uma AESP, né? Ou, em segundo momento ali, uma fibrilação ventricular. Vou imaginar que ele evidenciou uma fibrilação ventricular, daí tomou todas as medidas, né? Fez a desfibrilação, chocou com carga máxima, voltou às massagens, né? Após retornar às massagens, em relação a esse primeiro passo de avaliação da monitorização, tendo choque ou não tendo, né? A gente vai monitorizar o paciente com os cabos. Então, a monitorização ela é dividida em duas partes. Primeiro, você vê com as pás, para você ter agilidade, e depois você monitoriza com os cabos, para manter o paciente monitorizado continuamente, né? Olha a primeira figura. Na nossa mochila, os cabos já vão estar prontos. É melhor você ter o cabo, o conjunto completo das garras, junto com os adesivos, do que você colar o adesivo e depois tentar pescar o cabo, né? Pescar o adesivo com a presilha. Fica mais difícil porque o técnico vai estar massageando. Então, olha só, ali na segunda imagem, a gente vê que foi separado o adesivo e já colado o adesivo direto. Quem faz essa colagem é o médico, enquanto o técnico está massageando o paciente parado, certo? Notem que até agora a gente não pegou nenhum tempo, né? A gente só assegurou a massagem cardíaca que o técnico iniciou e fez a monitorização. Então a gente fez aqueles dois fatores que mudam o prognóstico. Beleza? Lembrar que depois que a gente monitoriza o paciente, a gente tem que apertar no botão de mudar a derivação. Tem que mudar de paz para derivação. Pode ser D1, D2, qualquer derivação que você queira, mas comum a gente usar D2, certo? Então você aperta aquele primeiro botão onde o médico está apertando ali no desfibrilador, certo? O próximo passo é a gente recrutar a equipe para fazer parte do time de resposta rápida. O melhor jeito para a gente fazer isso, que às vezes é negligenciado, mas é muito importante, é a gente fazer em comunicação em alça fechada. Como que é isso? Você não conhece todo mundo da enfermaria, então aponte para a pessoa que você quer direcionar um comando e fala, qual que é o seu nome? A pessoa vai responder, eu sou o José. Ah, José, você pode ficar como segundo massagista? O José vai te responder, sim. Próxima pessoa, qual que é o seu nome? Ah, Maria. Maria, você pode ficar na via aérea, aqui está o Ambu, você pode ligar ele a 15 litros por minuto? Beleza, a Maria vai para a via aérea. Ah, qual que é o seu nome? Fernando. Fernando, você pode ficar no acesso para mim? Você aspira uma miligrama de epinefrina? Fernando vai falar que sim. Então, olha só, você perguntou o nome da pessoa, a pessoa te respondeu o nome e você deu um comando para a pessoa. A pessoa respondeu o que ia fazer. É melhor você dar esses comandos, atribuir cada comando a cada pessoa, que quando você fala assim, todos em seus lugares, automaticamente a
a parada cardíaca vai estar montada, sabe? A situação da equipe de resposta, entende? Todo mundo vai se portar em sua devida posição. Se você já incumbiu cada pessoa de uma posição, é diferente de você chegar para cada pessoa, para nenhuma pessoa dizer, ah, alguém faz isso, alguém fica na massagem, alguém fica na ventilação. Quando você pede para alguém fazer, ninguém faz. Então, assim, é melhor você dar um comando para a pessoa, né? Pergunta o nome da pessoa, dá o comando para a pessoa e a pessoa vai te responder o que vai fazer. Assim a parada vai ficar sempre organizada e a gente vai ter nossa equipe de parada pronta, beleza? Que nem tá na imagem ali a seguir. Cada pessoa já tomou seu posicionamento e nesse momento o segundo massagista já pode trocar, né? Já pode trocar com o técnico de enfermagem. Qual que é a importância do técnico de enfermagem de assumir como primeiro massagista? A equipe da enfermaria não é, vamos dizer assim, acostumada a ter parada cardíaca no setor. Quem está mais habituado é a equipe de emergência. Por isso que o técnico da emergência ele é o primeiro a massagear, para que todo mundo que está na enfermaria visualize o jeito que ele está massageando. Depois, quando você incumbe toda a equipe de cada posição que eles têm que assumir, você troca o massagista. Ao trocar o massagista, você a pessoa que está entrando, né, a pessoa da enfermaria que está entrando, trocando com o técnico de enfermagem da emergência, né, do time de resposta rápida, você vai orientar essa pessoa de como que faz a massagem de forma correta, certo? Então você puxa a mão da pessoa e já vai começando a explicar os critérios da massagem cardíaca eficaz. Ou seja, já com a pessoa indo para cima da maca, né, com a mão já em cima do paciente, você vai explicar rapidinho como é que faz. Então você fala, ó, fulano, José, você que vai massagear o paciente, ó, coloca a sua mão aqui, ó, entre o apêndice xifoide e o ângulo de Levy, né, na região mais para baixo, na linha média do corpo do paciente. Ó. Então, nessa região, assim, ó, no externo inferior, posiciona a mão do paciente naquela região. A gente vai massagear com o processo hipotenar, né? Que é essa parte da mão mais perto do punho. Você vai colocar a sua mão, o processo hipotenar, nessa região que é massageada. E a gente vai fazer vai fletir levemente a mão para cima, para que só a região hipotenar fique em contato com o ponto de massagem. E a gente pode entrelaçar os dedos, né, para ajudar a mão a ficar para cima. Ou pode colocar simplesmente a mão apoiada uma em cima da outra, certo? O ideal é que a gente fique no mesmo nível do paciente. Eu recomendo que suba na maca, não fique na escadinha, porque a gente sabe exatamente a profundidade que a gente vai descer. A gente desce geralmente de 5 a 6 centímetros, certo? A gente fica a 90 graus do paciente, né? Nosso braço bem esticado a 90 graus. Quem vai massagear é o ombro, né? Com o joelho mais ou menos na altura do paciente, por isso que é importante subir na maca. E, ó, o ombro que está massageando, ele que vai fazer a gente descer esses 5 a 6 centímetros. E a frequência vai ser de 100 a 120 por minuto. Então, quem dita a frequência não é quem está massageando. Você está colocando um técnico da enfermaria para massagear. A tendência é que massagear mais rápido do que é necessário, sabe? A gente começa a massagear, se empolga, né? Você está num momento adrenérgico, no momento que você está numa situação de estresse, de muita emoção, e você acaba querendo apressar mais do que você deve. Então, o médico de fora, ele começa a dar o ritmo da massagem, certo? Então, a massagem é de 100 a 120 por minuto. Então, para a gente saber o ritmo da massagem, sempre tem umas músicas que ajudam bastante. É bom bater o pé no chão, como se fosse um metrônomo, né? A mais ou menos 110 por minuto, que é mais ou menos o ritmo da música Stay Alive, né? Então, ó, ah, ah, Stay Alive, Stay Alive, Existem outras músicas que podem ser usadas também, mas é interessante bater o pé no chão para o técnico acompanhar. Tan, tan, taran, tan, taran, tan, taran, tan, tan, taran, tan. Então, várias músicas elas servem para nos orientar em relação à massagem cardíaca. Então, é importante que o médico ele delimite o tempo para o técnico que está massageando, certo? Então, a gente já instituiu os critérios de alta qualidade da massagem cardíaca. Fazendo a massagem cardíaca dessa forma, dificilmente a gente vai quebrar uma costela ou vai acontecer qualquer intercorrência. Então, massagem cardíaca na linha mediana, né, na parte inferior do externo, descendo 5 a 6 centímetros, uma velocidade de 100 a 120 por minuto, acompanhando uma música de preferência para a gente pegar o compasso, certo? E a massagem, em relação à ventilação, ela vai ser 30/2, quando o paciente não está entubado, né? Que nem eu falei para vocês, não é necessário
a gente intubar um paciente em parada cardíaca. Se a via aérea não está comprometida, né, se a causa da parada não for hipóxia, a gente não precisa intubar. E mesmo nessas situações, a gente organiza a parada cardíaca primeiro, para depois pensar em intubar. Então, a gente vai intubar o paciente lá depois do terceiro ciclo, quando tiver cada pessoa em suas funções. A gente sempre dá prioridade primeiro para massagem, depois vê o ritmo e depois que a gente vai pensar no resto em relação à parada cardíaca. Então, ó, a ventilação, quando o paciente não está entubado, que nesse primeiro momento provavelmente não vai estar entubado, vai ser 30/2. Então, quando você estiver perto do 25, 26, 27, 28, 29, 30, você vai falando alto para a pessoa depois fazer a ventilação. A ventilação ela é feita sem massagem cardíaca. Por quê? Porque se você ventilar enquanto alguém está fazendo massagem cardíaca, o ar vai sair dos pulmões por causa da compressão torácica. Diferente quando o paciente está entubado, né, que tem o cuff na traqueia, que não deixa o ar fugir. Beleza? Então não esqueçam, a massagem daí é 30/2. O técnico de enfermagem que acabou de sair da massagem cardíaca, né, que é o técnico do time de resposta rápida, ele deu lugar para um técnico da enfermaria. Esse técnico de enfermagem do time de resposta rápida, ele vai ajudar os outros técnicos em suas funções. Vai ajudar um técnico que está na via aérea, vai ajudar a hiperestender o pescoço, fazer a ventilação correta com o ambu, vai ajudar o técnico das medicações a aspirar corretamente as medicações, e enquanto isso o médico ele vai tocando a parada agora com a equipe organizada, né, que foi feito tudo, dados os critérios da massagem e tudo, da mesma forma como se ele estivesse na emergência, né, esperando que o paciente vai resolver da parada. Então, daí segue o ACLS normalmente, como se tivesse uma situação acontecendo na emergência. Mas esses primeiros passos, eles são padrão, certo? Eles não vão mudar. O que você encontrar na enfermaria, esses 6 passos, eles não mudam. Então, ó, só recapitulando. Primeiro, a gente checa a responsividade, né? Ombros do paciente, com uma mão em cada ombro, tá balançada, chama o paciente pelo nome. Se ele não responder, a gente checa o pulso. A gente não demora mais que 10 segundos para checar o pulso. Depois de 10 segundos, tendo pulso ou tendo dúvida no pulso, pede para o técnico iniciar a massagem cardíaca. Lembrando da gente não esquecer da prancha rígida. Se o paciente já não tiver com a prancha rígida, tem que pedir para alguém buscar a prancha rígida, porque vai melhorar a efetividade da nossa massagem. Mas de forma alguma a gente vai deixar de massagear um paciente se não tiver prancha rígida. A gente pede para alguém buscar e a massagem ela continua acontecendo da forma que der, certo? Depois, monitorização, primeiro com as pás do desfibrilador, vê o ritmo, checa, continua o técnico de enfermagem do time de resposta rápida a massagear, e depois você vai colocar os cabos, né, de monitorização. Não esquece de trocar a derivação. Depois vai ser delegado as funções em alça fechada, que nem eu falei. Primeiro você vai nomear as funções de cada pessoa, né? Fala a pessoa pelo nome, nomeia a função e vê se a pessoa aceita fazer ou não, né? Que a pessoa vai ter que falar um sim. E depois disso, troca o técnico de enfermagem do time de resposta rápida para entrar um técnico da enfermaria, enquanto você capacita o técnico na mesma hora que você trocou o pessoal da equipe. Depois que você capacitou todo mundo com os critérios da massagem, né, você vai começar a computar o tempo. Aí sim que o tempo da massagem começa a ser computado. Esse período de você checar a responsividade até trocar o técnico de enfermagem como o técnico de enfermagem do time de resposta rápida para o técnico da enfermaria demora em torno de 2 minutos. Então, por isso, a gente não precisa ficar calculando esse tempo e é mais importante organizar a parada do que pegar esse tempo antes desse momento. Beleza? Então, vamos lá. Vou imaginar que o paciente voltou a ter pulso, certo? Numa das reavaliações, né? A gente vai checar a cada 2 minutos, né? Numa dessas reavaliações, o paciente tem pulso. Então, a gente vai para os cuidados pós-parada. Os cuidados pós-parada, o que você vai fazer? Você vai checar pulso, vai ver se o paciente tem pressão arterial, vai ver a saturação, né? Ver o neurológico, ver se precisa de uma droga de manutenção, e aí você vai proceder para o transporte, né? Quando você checa pulso, você vê se tem pulso ou não, se ele falhou na checagem de pulso, uma nova PCR, né? Ou o paciente continua em PCR, você vai ter que continuar as medidas de ressuscitação cardiopulmonar, certo? Se a pressão estiver baixa, você vai ter que julgar se você vai dar um volume para o paciente, já pode instituir um volume para ele, ou se vai fazer um push dose de adrenalina, caso o paciente seja congesto ou qualquer coisa assim com a pressão baixa, beleza? Vai ver como está a saturação do paciente,
e o neurológico, mais ou menos ao mesmo tempo. E você vai julgar se você vai entubar o paciente. Por exemplo, tem pacientes que às vezes não precisam de intubação. Às vezes, em arritmia, se você começar a massagem rapidamente, o paciente às vezes volta com nível de consciência. Não é o comum, mas pode acontecer. E às vezes o paciente volta bem e não precisa entubar, se for muito rápido o atendimento. Mas normalmente os pacientes voltam mais torporosos ou até comatosos, a gente vai ter que entubar. E é muito importante que você proteja a via aérea do paciente para você fazer esse deslocamento para emergência. Que nem eu falei, normalmente, na maioria das causas de parada, você não precisa entubar o paciente a primeiro momento. Em caso de via aérea comprometida ou em caso de hipóxia, você começa a considerar entubar depois do terceiro ciclo, beleza? Só depois do terceiro ciclo. Porque o primeiro ciclo é para você organizar a equipe, o segundo é para você ver o que falta da reorganização da equipe, escolher as drogas que você vai fazer, e lá depois do terceiro, até quarto, até mais ciclos, você começa a pensar em entubar o paciente, beleza? Entubou o paciente, estabilizou o paciente ali para fazer o transporte, vai para droga de manutenção. Por exemplo, se o paciente parou em alguma arritmia chocável, você vai instituir, deixar uma amiodarona de manutenção para o paciente enquanto já está descendo, ou alguma coisa nesse tipo, né? O paciente está bradicárdico, voltou bradicárdico, vai fazer uma atropina ali para transportar, e depois o transporte propriamente dito, com o paciente monitorizado, tá certo? Se por acaso o paciente ele parar no transporte, daí fica a critério do médico que está conduzindo o paciente, se ele vai querer reanimar ali no caminho, ou se ele vai continuar a reanimação a caminho da emergência. Então, o que acontece? Se você tiver condições, estiver longe da emergência e tiver material na bolsa, tiver condições de reanimar o paciente onde você está, né, você pode fazer a reanimação ali mesmo. Por exemplo, estou dentro do elevador, posso continuar ali a reanimação. Estou muito perto da emergência, quero optar por levar o paciente até a sala vermelha. Não tem problema, pode levar, desde que alguém não pare as massagens, tá certo? Mas a mesma coisa que a gente faz na reanimação no meio do caminho, a gente vai fazer na sala de emergência. A diferença é que pode faltar material no meio do caminho, certo? Então, o código azul era isso. Gente, o código laranja é aquele paciente que está em deterioração. Então, assim, você tem um certo tempo para poder atender o paciente. Como é que vai funcionar o código laranja? Ele já está funcionando dessa forma. O código laranja normalmente é disparado pelo sistema, pelo código de NILS, certo? O NILS é um score que vê os sinais vitais do paciente, né? Cada inserção do técnico de enfermagem da enfermaria, o sistema automaticamente dá o NILS do paciente. Se o NILS passar de 7, né, baseado nos sinais vitais, vai disparar código laranja. Quem vai avaliar o código laranja de primeira vai ser o enfermeiro do setor. O enfermeiro da enfermaria, ele vai ver se o código é procedente. Por exemplo, disparou um código laranja no paciente lá na Araucária. Mas espera aí, esse paciente acabou de sair de uma cirurgia. Ele operou, está um pouco hipotenso, o soro está começando a entrar agora, ainda nem começou aí. O enfermeiro pode reavaliar o paciente em seguida e, vamos dizer assim, o código laranja pode não ser atendido. No diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro achou que o paciente ele estava bem não precisava chamar o time de resposta rápida. Então, o código laranja foi encerrado aí. Outra situação. Um paciente pós-operatório da neurocirurgia, está mais rebaixado, mais comatoso, ali fazendo hipotensão. Então, o enfermeiro da enfermaria avaliou o paciente, mas viu que, essa hipotensão aí está meio estranha. Acho que é melhor o médico avaliar. Ele vai ligar para o médico da emergência, né? Detalhe, ele liga através do telefone comum, não é através do número 2, porque esse é o código laranja. Você pode discutir o caso, você tem tempo. Não é um caso emergencial que você nem discute e já tem que o médico subir para avaliar, tá certo? Então, o que acontece? O caso é discutido. Então, o enfermeiro, ele ligou lá para a emergência. Quero falar com o doutor fulano. Aqui é o enfermeiro tal. Eu queria discutir um caso de um código laranja. O médico atende. Ele vai ver, tá certo. Olha só, esse paciente foi palhado pela neurocirurgia, tinha um prognóstico ruim, a cirurgia não foi do jeito que foi esperado, a família já está consciente. Então, olha só, o médico, ele viu, deu tempo de abrir o prontuário do paciente, abriu o prontuário até com o enfermeiro na ligação, aceitou ou não o código laranja, tá certo? Então, nesse caso, ele negou, porque era um paciente em cuidados paliativos. Então, foi aceito pelo enfermeiro da enfermaria, mas o médico da emergência barrou. Agora, imagina, uma paciente jovem, outro caso. Paciente jovem, 29 anos, acabou de sair de uma cirurgia, está hipotensa, começou a ficar torporosa, saturação começou a cair, e assim entrou o volume não respondeu, o enfermeiro da enfermaria, tá estranho, liga para o médico da emergência viu o prontuário da paciente, achou estranho, vou ter que subir, acho que esse caso é pertinente para a gente deslocar o time de resposta rápida. Então, o médico da emergência
ele chama o técnico de enfermagem da emergência responsável pelo time de resposta rápida, né? E os dois juntos com o material, todos esses casos tem que subir o médico, o técnico e o material, né? Para fazer o atendimento. Esse material não necessariamente vai ser usado. Você leva o material lá para cima. Se você acha que o paciente tem condições de ser transportado para emergência de forma segura, você não usa, vamos dizer, as medicações do material, mas é de bom tom você quebrar o lacre do material para usar o desfibrilador, né? E para levar o paciente monitorizado com esse desfibrilador, certo? Então, o que acontece? Você leva o material no código laranja muitas vezes para você nem utilizar. Se você puder estabilizar o paciente lá em cima, você pode prescrever material da enfermaria. Você prescreve no sistema, nem abre o sistema. Às vezes, por exemplo, um soro, você pede para vir direto da farmácia e depois para o enfermeiro te contar como é que o paciente ficou, né? Na reavaliação do time de resposta rápida. Beleza? Mas o material está lá, caso seja uma situação de emergência que você não estava esperando, o material está todo disponível para você usar. Então, sempre levem o material. Não importa o código, azul, laranja, sempre tem que ir o médico, o técnico de enfermagem e o material, tá certo? Vamos evitar situações adversas, beleza? Então, é basicamente isso. O material do time de resposta rápida, ele é sempre montado da mesma forma. Quem monta o material agora é a equipe da farmácia, tá certo? Então, quando a gente faz um atendimento com o time de resposta rápida, se a gente usa o material, quem vai repor é a equipe da farmácia. E o material ele é sempre montado da mesma forma. Aqui está um esquema de tudo que tem no material e de aonde cada bolso está esse material alocado. Beleza? O material, ao romper o lacre, ele se torna um material usado. E os únicos que têm o lacre são a equipe da farmácia. Isso é para evitar que nós da emergência a gente use esse material indevidamente. Não é para usar esse material na emergência. Quando você rompe esse lacre, tem que levar esse material, o técnico de enfermagem do time de resposta rápida, depois do uso do material, ele vai até a farmácia para repor o material. Se for usado algum material de CME, por exemplo, laringoscópio, ambu, máscara laríngea reutilizável, tem que levar na CME antes para retirar o material limpo. Por quê? Você vai ter que entregar esse material limpo de novo para a farmácia, para eles poderem montar a próxima bolsa, certo? Então, assim, sempre que você for na farmácia, você leva o material da CME, por exemplo, ali à esquerda, o material da CME demonstrado, né, o ambu, e daí tem uma folhinha dentro do material do time de resposta rápida, que é a folha de gasto, que vai ser dado no nome do paciente da enfermaria. Não adianta tentar dar nome de gasto em algum paciente de emergência que eles não vão aceitar. Essa folha de gasto ela é exclusiva para pacientes de enfermaria. Nem passa essa folha de gasto para os pacientes da emergência. Tá certo? Isso é para inibir a gente de usar o material na emergência. Não é para usar o material na emergência. Se for utilizado, a gente tem como saber, né? Porque a equipe da farmácia eles reportam, eles notificam não conformidade ao evento adverso, certo? E a gente da emergência, a gente está fazendo não conformidade para todas as inconsistências do protocolo. E aí os responsáveis do time de resposta rápida vão atrás de quem fez a não conformidade, tá certo? Então, leva o material limpo da CME, vai ter uma caixinha, inclusive na CME, para você depositar o material sujo e outra caixinha que você retira o material limpo, tá certo? Essa caixinha do material limpo fica lacrada, você retira lá com o funcionário da CME para você levar para a farmácia. Se você chegar na farmácia com o material da CME incompleto, a farmácia também nem vai aceitar, vai abrir uma não conformidade, beleza? Quando você é autorizado a trocar o material da farmácia, existe mais de uma bolsa do time de resposta rápida. Ficam duas bolsas na farmácia. Você vai tirar, na verdade quem tira não é você, é o técnico da farmácia, né? O farmacêutico ou o técnico da farmácia, ele tira o desfibrilador dentro da maleta usada, coloca na maleta que está semi-pronta lá lá da farmácia. Então, assim, ele simplesmente vai tirar o desfibrilador da maleta usada e já vai colocar nessa maleta que está semi-pronta, que ele já deixou preparada, entende? Ele vai lacrar e vai te entregar para você levar de volta para a emergência. Essa maleta usada, que foi retirada do desfibrilador, ela tem 30 minutos para virar de novo uma maleta semi-pronta. Então, a gente tem um potencial de alta rotatividade agora no time de resposta rápida. Acho que esse era um dos principais fatores que estava interferindo na resposta do time, que era a montagem do material. Antes era pela enfermagem, agora é exclusivamente da farmácia. A única coisa que a gente tem que fazer é entregar o material de CME, tá certo? Para a farmácia poder montar a maleta. Em relação ao time de resposta rápida, a gente vai avaliar alguns indicadores, tá certo?
que vão ser o tempo de resposta desde o acionamento do time até a chegada ao paciente, quantos códigos a gente vai ter, quantos códigos laranja, a gente vai ver quantos códigos foram aceitos pelo enfermeiro, quantos códigos foram aceitos pelo médico, e todo mês, ou até de 2 em 2 semanas, a gente vai estar monitorizando todos os códigos verdadeiros, códigos falsos e os códigos. A gente vai ver a sensibilidade do time de resposta rápida para ver se tá o score de news está sensível bastante para a gente fazer o atendimento correto aos pacientes. Tudo isso vai ser revisado e a gente tem agora ferramentas para a gente avaliar a qualidade da responsividade do time e também de avaliar a prestação de serviço em relação ao time de resposta rápida e a equipe da enfermaria, tá certo? Eu acho que era isso que tinha para falar para vocês hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aí para solucionar todas as dúvidas. Beleza?